Olá, caros amigos, uma boa tarde a todos. Vamos retomar os nossos estudos e estamos prosseguindo com o livro Amor, Imbatível Amor, de Joana de Ângeles, em parceria com o nosso querido e saudoso Divaldo Pereira Franco. Vamos entrar na sétima parte, e que é subdividida em vários subitens. Este primeiro intitula-se Tormentos Modernos. E para falarmos sobre os tormentos modernos, nós vamos dar uma pinceladinha rápida na psicologia analítica de Jung. Antes, vamos ouvir um pouquinho a melodia e criarmos um clima favorável para o nosso estudo. Muito bem. Por que Jung é mais relevante do que nunca em 2026? Eles já estão concluindo a nossa trajetória anual, né? A psicologia analítica, como ferramenta essencial para compreender a psique e o mundo contemporâneo, é de fundamental importância. Se Jung estivesse vivo em 2025, ele certamente ficaria fascinado com as profundas mudanças culturais, sociais e tecnológicas que moldam nosso tempo. Com o avanço da inteligência artificial, crises identitárias cada vez mais intensas, polarizações políticas e o impacto das redes sociais na construção da psique, suas ideias sobre o inconsciente coletivo, os arquétipos e a individuação nunca foram tão necessárias do que o momento que nós estamos vivendo. Nunca foram tão necessárias. Mas por que em um mundo movido pela tecnologia, um pensador que viveu no século XX continua tão relevante? A resposta está na capacidade da psicologia analítica de oferecer um olhar profundo sobre os dilemas humanos, que apesar das mudanças externas, continuam universais. Como e por que Jung ainda é essencial em 2025, destacando sua influência na saúde mental, cultura pop, espiritualidade, redes sociais e no entendimento do futuro da humanidade? Primeiro, a busca por sentido em um mundo fragmentado. Vivemos em uma era de paradoxos. Nunca tivemos tanto acesso à informação, mas também nunca estivemos tão perdidos. Em 2025, o excesso de estímulos digitais gera um fenômeno que Jung antecipou há décadas: a desconexão com o self. Ele identificou que a psique humana precisa da integração, ou seja, um caminho para reunir os aspectos fragmentados da nossa identidade. No entanto, as redes sociais
o consumismo e a lógica de produtividade externa e extrema criam indivíduos que vivem para agradar os outros, fortalecendo a persona, aquele aspecto de que nós nos mostramos no mundo, em detrimento do contato verdadeiro com os nossos desejos e emoções mais profundas. O que Jung poderia dizer sobre isso? A persona hiperativada nas redes sociais nos desconecta da nossa sombra, fazendo com que projetemos no outro aquilo que reprimimos em nós mesmos. Daí o fenômeno do ódio virtual e do cancelamento. A ausência de contato com o inconsciente gera angústia e depressão, pois o self não consegue se manifestar plenamente. Sem um processo genuíno de individuação, nos tornamos apenas reflexos do que a sociedade espera, sem real desenvolvimento interno. Isso é importante. Você vê, ele já trazia esses aspectos. Nós vivemos presos naquilo que as pessoas podem ou desejam de nós mesmos. E, na verdade, nós esquecemos daquilo que nós somos, né? Jung nos ensina que precisamos resgatar a profundidade perdida da superficialidade digital. O processo de individuação não é apenas uma teoria, mas um convite para viver de forma mais autêntica e plena. Olha que importante, não é? A inteligência artificial e o mito da máquina consciente. A inteligência artificial avançou rapidamente e agora lidamos com modelos de linguagem altamente desenvolvidos, assistentes virtuais cada vez mais sofisticados e IAs que criam arte e literatura. Mas até que ponto uma máquina pode ser consciente? Se Jung estivesse aqui, ele provavelmente compararia essa discussão com antigos mitos sobre a criação da vida. A busca por criar uma mente artificial reflete o arquétipo criador, presente em diversas culturas e religiões. Jung e a inteligência artificial. A inteligência artificial pode simular o pensamento humano, mas jamais terá acesso ao inconsciente coletivo, pois este é construído ao longo da história humana e está ligado à vivência do self. A projeção da humanidade em suas próprias criações tecnológicas lembra mitos como o de Prometeu, que desafiou os deuses ao dar o fogo aos humanos, mas pagou um preço por isso. O fascínio e o medo da inteligência artificial revelam nossas próprias questões não resolvidas sobre o que significa ser humano. A inteligência artificial não tem sonhos, não processa símbolos, não lida com arquétipos de forma genuína. Para Jung, a alma humana não pode ser substituída por algoritmos, pois o inconsciente é dinâmico, vivo e em constante transformação, algo que a inteligência artificial jamais poderá explicar. Cultura pop e o resgate dos arquétipos. Desde a ascensão dos super-heróis até a popularização de narrativas míticas em séries, no Game of Thrones e The Witcher,
a cultura pop se tornou um grande palco para os arquétipos junguianos. Onde os arquétipos estão na cultura de 2025? O herói continua sendo explorado em novas versões, como nas histórias de anti-heróis que questionam o bem e o mal. Isso é interessante. Desde aquela época, Jung já trazia essas imagens, não é? A sombra aparece nas narrativas sobre vilões complexos que nos fazem refletir sobre nossas próprias contradições internas. O trapaceiro, trickster, se manifesta no humor ácido da internet e nos personagens caóticos que desafiam o sistema. Espiritualidade e o vazio existencial. Em um mundo cada vez mais tecnológico e materialista, cresce a busca por sentido de espiritualidade. Jung sempre enxergou o lado simbólico da religião, vendo os mitos e rituais como expressões do inconsciente coletivo. O que está acontecendo em 2025? Religiões tradicionais perdem adeptos, enquanto cresce o interesse por práticas esotéricas, astrologia e mitologia. O vazio, deixado pelo materialismo, leva as pessoas a buscar significados mais profundos em suas vidas. A ideia de luminoso, o mistério e fascínio diante do desconhecido, nunca foi tão importante para reconectar o ser humano com algo do que ele mesmo seja, a própria pessoa, né? Jung não defendia dogmas, mas acreditava que sem um sentido espiritual, a psique adoece. Em 2025, essa necessidade de significado se manifesta em novas formas. Seu trabalho continua sendo um guia valioso para explorar o mistério da existência. Em 2025, a psicologia analítica é mais necessária do que nunca. Com sua abordagem simbólica e profunda, Jung nos ajuda a compreender o impacto da tecnologia na mente, a fragmentação da identidade, o papel dos mitos na cultura moderna e a necessidade de um sentido maior para a vida. Nós não podemos deixar de acreditar nesse significado profundo que Jung já trabalhava de maneira excepcional. Voltaremos.